Você já imaginou se, de repente, nos dias atuais, uma mulher quisesse entrar para o exército e, além disso, ela fosse religiosa? Ela falasse que tinha comunicação com divindades, com seres divinos como anjos ou arcanjos e até mesmo santas? E mais, já imaginou se ocorresse isso com ela? Pois bem, o fato é que nós estamos falando de um dos maiores ícones históricos da França, que inclusive ela foi canonizada. Hoje ela é considerada santa para os franceses e para o mundo católico. Mas de quem estamos falando? De Joana d'Arc. Grave bem esse nome. Uma das principais mulheres francesas, representantes da historiografia da França, que serve de inspiração inclusive com assuntos geopolíticos, de guerras, de conflitos. Mas, professor, por que que essa mulher ela tem essa importância? Por que que você falou em fogueira, em queimar? Veja bem, a Joana d'Arc, para resumir, ela era uma camponesa e ela vivenciou um dos maiores conflitos bélicos medievais do final da Idade Medieval, iniciando a Idade Moderna, que foi a Guerra dos 100 Anos, que é o nosso objeto de conhecimento e de estudo agora. Joana d'Arc, ela vivenciou esse período e ela cresceu no fruto da guerra. A cultura da época era vivenciada em uma rivalidade que surgiu entre franceses e ingleses devido a uma crise sucessória. Mas o que da questão é que essa mulher, aos 13 anos de idade, na época, passando da infância para a adolescência, lembrando que na época essa classificação entre infância e adulto era irrisória, não existia muito, então todo mundo era súdito, certo, para o rei, independente de ser criança ou adulto. Mas o fato é que as tradições conservadoras da época não permitiam que as mulheres tivessem essa posição mundana de ir para a política, de ir para a guerra. E a Joana d'Arc, ela tenta seguir um rumo diferente. Ela, aos 13 anos, diz que recebe uma visão, uma mensagem de Santa Catarina, de Santa Margarida, uma mensagem sobretudo do arcanjo São Miguel, do anjo São Miguel. Então, quando ela cita isso, começam a criticá-la e a dizer que ela estava envolvida com feitiçaria, com bruxaria. Ora, uma mulher não poderia escutar vozes do além. Esse papel de igreja só para os líderes da igreja, que são homens, que são os padres, que são os bispos, os papas. A sociedade da época critica muito ela, mas diante de um conflito, diante de um contexto de guerra, ela surge e ela leva essa ideia até o rei. A historiografia da França nos conta que a Joana d'Arc, ela faz de tudo para chegar até o rei. E quando ela chega, ela fala sobre essas visões. A França vinha de uma guerra de 100 anos, uma guerra em que perderam muitos territórios para a Inglaterra. E a Joana, ela vem de certa forma dizer que com a fé divina os franceses estavam predestinados a vencer aquela guerra. E ela faz de tudo para chegar até o rei. E quando ela chega, ela passa a mensagem. O rei passa a aderi-la, passa a colocá-la junto com a frente de guerra. Joana d'Arc, uma mulher aguerrida, uma mulher com espírito de liderança, com espírito de braveza, ela leva a fé para os soldados, para os cavaleiros de guerra da França. E eles, cheios de espiritualidade, onde ela persuadiu a fé junto com eles, conseguiram sim algumas vitórias e ela fica renomada por essas vitórias. Olha a importância dela. Mas para a época, uma mulher que fazia isso, que dizia que ouvia vozes do além, que dizia ser pertencente à igreja, uma mulher que sobretudo ia para a guerra, na época essa mulher não era vista com bons olhos e ela foi recriminada. Alguns nobres franceses passaram a criticá-la e a dizer que ela era uma bruxa, uma feiticeira. Os ingleses também estavam de olho nisso, porque, poxa, uma mulher dessa liderando. Então, alguns franceses fazem uma emboscada para ela e prendem a Joana d'Arc e entregam a Joana d'Arc para os ingleses. Os ingleses acusam ela de feitiçaria, de bruxaria,
E, na época, quem era bruxo ou feiticeiro era considerado demoníaco. E existia uma punição muito horrorosa, que era queimar vivo na fogueira. E a Joana d'Arc recebeu essa sentença. Ela foi queimada viva na fogueira inglesa. Jovens, essa introdução com relação a Joana d'Arc, ela foi para nós entrarmos no nosso assunto, no nosso bate-papo de hoje, que é referente à Guerra dos 100 Anos. Sou o professor Aloysio Ferro de História e vem conosco para nós começarmos essa aula. Pois bem, a Guerra dos 100 Anos foi um conflito bélico lá no final da Idade Medieval, também início da Idade Moderna, que envolveu dois reinos. Envolveu a França, que estava em uma crise de dinastia, uma crise sucessória, e a Inglaterra. Esses dois reinos eles irão se digladiar, irão brigar em uma guerra de 100 anos, ou melhor, 116 anos. Ela vai de 1337 até 1453. Só que a gente resume falando que é a Guerra dos 100 Anos. Aí vocês me perguntam, poxa professor, mas uma guerra tão grande assim, como é que pode? Como é que se sustenta? Na realidade, essa Guerra dos 100 Anos ela não foi uma guerra ininterrupta. Ela teve momentos de trégua, momentos de paz, só que uma paz não de diplomacia, de acordo, uma paz obrigada, pelo fato de que existiram doenças como a peste negra, que matou quase um terço de toda a população da Europa, afetou a França e afetou também a Inglaterra. Então a peste negra faz ter uma trégua durante um período e também as baixas, as revoltas camponesas, as crises dinásticas entre um país e outro também dentro de seu seio. Isso tudo, inclusive, também o fato de que 116 anos é muito tempo para se manter uma guerra sem ter pausa e sem parar. Então, foi uma guerra que ela teve sim suas paradas, suas pausas obrigatórias. A treta é cabulosa. Veja bem, esse conflito, qual vai ser a principal motivação e o estopim, a cereja do bolo, a gota d'água para a guerra? Ora, a França tinha um rei que era o Carlos IV. Esse rei ele fica velhinho e apesar de ele ter tentado ter filhos homens, ele não conseguiu. Então ele fica sem representante para assumir o trono. Depois de sua morte, o trono da França fica vago, aberto. E quem vai reivindicar esse trono é um sobrinho do rei da França. Olha que meio louco. Esse sobrinho dele era rei da Inglaterra, que era o Eduardo III. Então percebam que esse rei da Inglaterra ele vai reivindicar, ele vai pedir, olha, o trono é meu porque eu sou o sobrinho do cara, eu sou o parente mais próximo, ele bateu as botas, morreu e agora tudo é nosso. Então ele vai tentar assumir esse trono da França. Mas os franceses não gostaram muito dessa ideia. A França tinha um vasto jogo de vassalagem de senhores feudais. Então a França não aceita muito essa ideia. Os nobres franceses não aceitam. E um dos nobres franceses, que é o Felipe de Valois, esse cara vai reivindicar também o trono. E a partir daí nós começamos a ter uma crise de diplomacia. Os franceses apoiam, em sua maioria, o Felipe de Valois. E o Eduardo III queria ser o rei da França porque, aí vamos para as motivações, principalmente econômicas. Se você quer realmente entender a Guerra dos 100 Anos, vá para o lado econômico. Veja bem, a questão econômica. O rei Eduardo III da Inglaterra, ele queria tanto dominar a França por conta da região de Flandres. Essa região ela era rica na criação de ovelhas. A Inglaterra, se nós formos bem lembrar, é uma das principais em toda a história produtora de tecido. E a lã é a matéria-prima do tecido. Então é por isso que o rei Eduardo III queria sim assumir a França, além de outras regiões, mas principalmente a região de Flandres, que naquela época era a galinha dos ovos de ouro. Bem, as principais motivações, jovens, elas foram econômicas. Os ingleses tinham interesse na produção do comércio, da lã, em algumas regiões da França, na produção do sal. Então esses interesses econômicos eles são primordiais para nós entendermos. Mas o estopim, a cereja do bolo, a gota d'água, o pontapé inicial para essa guerra foi quando o Felipe de Valois,
que foi transformado em rei da França pela nobreza francesa, que passou a se chamar também Filipe VI. O Filipe VI, Filipe de Valois, ele vai chegar até a Aquitânia, que é uma região da França, e ele chega lá expulsando todos os ingleses que estavam por lá. Existiam nobres ingleses, comerciantes ingleses dentro dessa região da Aquitânia, e o Filipe de Valois chega e, ó, daqui para frente, saiam daqui, a gente não quer mais, tudo é nosso, é tudo da França. Essa galera vai ser expulsa. O Eduardo III não gostou nem um pouco dessa situação e assim nós temos o início dessa Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos é dividida em 3 etapas, a gente não vai ficar aqui falando dessas 3 etapas porque, nossa, a gente ia passar aqui muito tempo falando de cada detalhe. Mas para vocês entenderem o que é principal, vamos lá. Nas 3 etapas, a primeira etapa, o rei da Inglaterra, o Eduardo III, ele vai ter muitas vitórias. E lembrem, não foi só o rei Eduardo III, nem só o rei Filipe VI. Nós tivemos vários reis porque, poxa, foram 116 anos. Mas foram 3 fases principais. A primeira, uma fase melhor para a Inglaterra. A segunda, uma fase muito diante da peste negra. Os 2 reinos ali tentaram dar umas tréguas. E a terceira fase é uma fase em que os ingleses também têm uma certa vantagem. Mas no final das contas, quem vai vencer o conflito mesmo, quem vai ganhar a guerra, vai ser a França. Então, nesse sentido, a França é a grande vitoriosa da Guerra dos 100 Anos, mas o que é de importante que sempre é cobrado nas provas. Ora, essa Guerra dos 100 Anos, ela gerou consequências importantes para o início da Idade Moderna, e são essas consequências que a gente vai detalhar agora de uma por uma para nós entendermos. Bem, vamos para a nossa checklist aqui das consequências dessa Guerra dos 100 Anos. Checklist 1. O conflito, a Guerra dos 100 Anos, fez com que na França e na Inglaterra surgisse uma ideia, um sentimento de identidade nacional. É aqui que a gente fala das primeiras nações, de se identificar com aquele local que você mora, de defendê-lo. Numa partida de futebol na Copa do Mundo, a maioria do povo brasileiro se identifica em torcer para o Brasil, então todo mundo fica muito ansioso para que o Brasil ganhe das outras nações. E naquela época surge esse sentimento, mas infelizmente pelo lado da guerra. Os franceses queriam a todo custo defender o reino da França e os ingleses com o da Inglaterra. Então esse sentimento de pertencimento passa a surgir e é a nossa primeira check do nosso checklist. O segundo check para a gente entender é a centralização política. Veja bem, os feudos, os senhores feudais passaram a ficar enfraquecidos, eles não conseguiam suportar ataque de ingleses e vice-versa. Então os 2 reinos passam a ter uma grande crescente do rei. O rei passa a proteger os donos de terra, o rei passa a contratar soldados, um exército forte do reino, e só esse exército vai conseguir manter, de certa forma, a defesa. Então, a centralização política, o controle das fronteiras, o exército, esse checklist já nos mostra aí 2 fatores. Um de identidade nacional e esse segundo, que é a centralização do poder nas mãos do rei. Terceiro check é a formação de um exército nacional. Agora, o rei, tanto da França quanto da Inglaterra, eles precisaram ter os seus próprios exércitos. Ou seja, não é mais aqueles cavaleiros só de cada feudo, igual na Idade Medieval. A partir de agora, o exército, os cavaleiros, eles são da guarda real. É a proteção nacional que está em jogo. E isso, de certa forma, ajuda a fortalecer a centralização do poder no rei. O nosso quarto cheque vai especificamente para a Inglaterra. Olha só, os ingleses, eles precisariam desenvolver uma técnica de guerra que fosse bem melhor do que o número de soldados dos franceses. Então eles desenvolveram o arco e flecha. Por que eles desenvolveram o arco e flecha? Ah, professor, não já existia? Existia, mas a técnica de atacar em guerra ainda não era aprimorada. E eles treinaram. Olha só, o cara está numa guerra. E aí, de uma hora para outra, lá vem o outro exército. É melhor que ele atinja esse alvo de longe, para que ele não tenha perda durante a guerra. Porque senão ele vai ter soldado morto e aí vai diminuir o exército. Então
eles desenvolveram a técnica do arco e flecha para que eles pudessem utilizar na guerra e atingir seus alvos franceses de uma longa distância. E o nosso último cheque vai para um conflito que surgiu no final da Guerra dos 100 Anos e aconteceu lá na Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas, que é mais uma crise dinástica dentro dos tronos da Inglaterra. Então, jovens, essa foi a nossa aula referente à Guerra dos 100 Anos. É um resumo, é apenas para nós termos um pouco dessa noção. E iniciei falando sobre Joana d'Arc, aqui no final concluo com ela, só para nós termos uma noção que ela teve uma participação muito importante. E Joana, ela fica aí nos anais da história, ela fica inclusive como uma representação da luta feminina por um espaço na sociedade, isso já lá no período medieval. E aqui a gente finaliza, fiquem com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima!